Olá pessoal, estamos aqui para apresentar a segunda aula do projeto Respira Educação em História. Tá, então aqui está uma apresentação, igual esteve no primeiro. Tá? Meu nome, sou Rubens, sou de História, sou doutor pela UF, e aqui embaixo estão os contatos referentes nas redes sociais. Vamos lá. Hoje, na aula 12, a gente vai tratar especificamente de algumas epidemias no período do Brasil Imperial, né? Então ali no século XIX. Tá? Vamos tratar praticamente de 3 epidemias que foram muito importantes nesse período. Tá? A escolha desse tema é uma aposta, né? Uma aposta que, pelo contexto atual que o mundo está passando, a questão da epidemia do coronavírus, que esse tema ligado a doenças, o impacto social dela esteja presente nas avaliações, né? Particularmente aí no Enem. Tá? Então essa é o tema da nossa aula, segunda aula. Tá? Então está aqui a apresentação, epidemia no Brasil Imperial, né? E as principais epidemias desse período, do século XIX, vamos falar especificamente de 3, né? A febre amarela, a cólera e a varíola. Vamos começar falando da febre amarela. Tá? Então vamos lá. A epidemia de febre amarela, né? O Brasil nesse período, do século XIX, registra o primeiro grande surto de febre amarela no final do ano de 1840, né? Por volta da virada de 1849 para 1850, né? O primeiro grande surto registrado. Isso não quer dizer que o caso de febre amarela não aconteciam antes, né? Inclusive, a historiografia especializada em história da doença já demonstra que em algumas regiões do Brasil Imperial já existiam alguns casos mais isolados de doenças que pode-se presumir que seja a febre amarela, mas o primeiro grande surto mesmo registrado e documentado e bastante acompanhado pelo governo imperial foi nesse momento, no final do século, no final de 1840, ou seja, em 49 para 50. Tá? A gente sabe que a febre amarela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, né? Isso a gente sabe hoje, na época eles não sabiam, a gente vai tentar ver como isso é importante, esse conhecimento sobre a doença foi muito importante. E, né, hoje já se sabe, né, já os historiadores acreditam que essa doença ela chegou principalmente vinda do continente africano pelos navios que faziam transporte do tráfico negreiro, né, os chamados tubeiros ou navios negreiros. Então, os mosquitos vieram nos porões desses navios e acabaram trazendo aí a doença. Já os cientistas do período do século XIX que a gente está tratando, eles já tinham alguma desconfiança que possivelmente a questão do tráfico negreiro estivesse associada à presença da doença, porque a febre amarela, esse primeiro grande surto, ela foi muito característico em cidades portuárias, como Rio de Janeiro, como Recife. Então, cidades que tinham uma movimentação portuária muito grande. Então, se presumia que a presença de navios na costa, vindo de outras partes do continente africano ou do continente americano, poderia estar associada à presença da doença. Tá? E lembrando também que esse período do século XIX, né, as primeiras décadas, existe um crescimento muito significativo no tráfico africano para as principais cidades costeiras brasileiras, Recife, Salvador, Rio de Janeiro principalmente. Tá? Então a gente tem mais navios chegando e a gente tem a possibilidade de mais mosquitos vindo para tornar a febre amarela uma doença endêmica aqui nas Américas. Tá? Então, esse primeiro grande surto que a gente falou, de 1949 a 1950, ele acontece no verão, ou seja, um período de grandes chuvas. Então, as chuvas que normalmente acontecem em regiões tropicais favorecem a proliferação desses mosquitos. Tá? E se verifica rapidamente que essa doença, a febre amarela, está associada aos casos mais graves, né, que vão acometer as pessoas de origem europeia, ou seja, indivíduos que chegaram ou tinham recém-chegados do continente europeu desenvolviam casos mais graves da doença, em contraponto, por exemplo, de indivíduos nascidos aqui no Brasil ou indivíduos de origem africana, que teriam uma resistência maior. Então, os historiadores atribuem essa maior resistência biológica aí da população de origem africana ou população nativa do Brasil a um contato prévio com essa doença. Né? Possivelmente essas populações, seja na África ou seja aqui nas Américas, já tiveram algum contato com essa doença anteriormente e acabaram desenvolvendo uma maior resistência imunológica. Ao passo que os indivíduos de origem europeia não tiveram contato com essa doença, então desenvolviam casos mais agravados dela. Tá? Então, como a gente falou aqui nesse ponto. É importante também destacar como é que a ciência no século XIX
entendia o sistema de transmissão de doença. Porque hoje a gente sabe que é o mosquito, que é o Aedes aegypti, que a chuva propicia a proliferação de mosquito, porque tem mais água parada e tudo mais. Então a gente conhece bem a doença. No século XIX a gente não conhecia. Então existiam duas grandes teorias médicas no período para poder entender como é que as doenças se alastravam, né? A primeira delas, que é essa aqui, é sobre as infecções, né? Que as doenças poderiam ser transmitidas de indivíduo para indivíduo, ou seja, então um indivíduo contaminado passaria a doença para outro indivíduo que necessariamente estaria contaminado no futuro, e assim a doença seria se alastrando. Então isso é uma teoria que existiu no século XIX para poder explicar a proliferação de doenças. A segunda teoria, e que é bem interessante, é a teoria dos miasmas, né? Que diz o quê? Que as doenças estariam associadas ao ar contaminado, aos chamados vapores nocivos, ou seja, os restos de animais, restos de vegetação, né, em lagoas, em rios, passariam pelo processo de putrefação e esses vapores contaminados criariam esses miasmas que espalhariam doenças. Então essas são as duas grandes teorias que existiam no século XIX, não só do Brasil, mas também na Europa, para entender a proliferação de doenças. Então a gente consegue enxergar o quê? Tanto a teoria da infecção quanto a teoria dos miasmas, elas não explicam cientificamente o que a gente conhece hoje sobre o sistema de transmissão da febre amarela, que é por mosquito, né? Que o mosquito contaminado pica a pessoa e a pessoa contrai a doença. Então, no século XIX, os cientistas brasileiros e do mundo inteiro estavam bem distantes do que é o mecanismo de transmissão da febre amarela. Então, isso dificulta muito o combate à doença. E daí a gente vai ter, em relação à febre amarela, que é importante a gente entender. Ela vai atingir a população mais de origem europeia, né? Os recém-chegados, a população que está vindo da Europa nesse momento, né? O que esteve na Europa e está retornando para o Brasil. E é uma doença que vai atingir basicamente, não somente, mas principalmente segmentos de elite, segmentos que têm contato com essa população europeia. Então a gente vai ter um fenômeno bem interessante aqui social, de que a partir de 1840, 1850, a gente tem um fenômeno interessante de fuga dessa população mais rica das cidades brasileiras, principalmente aqui no Rio de Janeiro, para regiões mais afastadas, como por exemplo as regiões de serra. Então as famílias mais abastadas vão tirar férias no verão em regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos para tentar fugir de doença, que de alguma forma vai acabar funcionando. Você se afasta dos grandes centros urbanos, onde esses mosquitos estão em maior quantidade, e você indo para a serra, para regiões mais afastadas, você vai ter menos contato, ou contato menor com uma quantidade maior de mosquito. Então, provavelmente, você vai se proteger mais. Então, por exemplo, os retiros da família imperial na região serrana também estão associados a essa fuga do verão dessas doenças tropicais que vão aparecer nas grandes cidades do Brasil. Tá? Um último ponto que eu queria destacar sobre a febre amarela, que é interessante a gente entender, é a questão da alta mortalidade associada à população de origem europeia, e mesmo assim um grande contexto, uma grande questão ligada ao negacionismo da doença, né? E nada mais atual do que isso. Né? Um ponto interessante a gente entender é que a doença, inclusive, atinge a própria família imperial, né? Existem indícios de que o próprio Pedro II, ainda jovem bastante, contraiu a doença, mas conseguiu se curar. Mas, infelizmente, um dos herdeiros da família imperial, né, o Pedro Afonso, o príncipe Pedro Afonso, que ainda era uma criança, contrai a febre amarela e acaba falecendo em decorrência da doença. Né? Um outro ponto importante que a doença atinge, ligado à política imperial brasileira, é a figura do senador Bernardo Pereira de Vasconcelos. Bernardo Pereira de Vasconcelos é um grande figurão do governo conservador brasileiro, tá? Talvez a maior figura que simbolize o Partido Conservador, e ele fez diversos discursos na Câmara, no Senado brasileiro, negando a importância da doença, negando o papel do Estado imperial no seu combate, então diminuir a importância e a relevância da doença no cenário político ali no final dos anos 40, 1940. E, curiosamente, o Bernardo de Vasconcelos acaba contraindo a febre amarela e morre em consequência dela. Tá? Então o movimento conservador brasileiro vai ter um impacto profundo aí com a morte do senador Bernardo de Vasconcelos nas consequências da febre amarela. Tá? Então é basicamente um pouco isso que a gente quer entender. Como é que essa doença ela vai se instalar no Brasil Imperial e vai transformar por vários surtos. Aqui a gente está destacando um período específico, né, que é o período do final dos anos 40, mas a febre amarela vai recorrentemente aparecer a cada novo verão
no Brasil Imperial e também durante a República, né? Só durante o século XX, meados do século XX, que a doença vai ter um combate mais eficaz, tá? Tem até uma ilustração aqui, ó, do jornal da revista, né? Da revista Ilustrada, de 1876. Então mostra uma representação do carnaval, né? Exatamente no verão, de como é que a doença, simbolizada aqui por essa caveira, ela vai ceifar muitas vidas, né? Então, verão após verão, a febre amarela vai causar grandes estragos demográficos aí no Brasil Imperial e depois na República, tá? A segunda doença que eu queria destacar, que aí é um pouco oposto à febre amarela, é a cólera, né? A cólera, a gente sabe hoje que ela é transmitida por uma bactéria, que é o Vibrio cholerae, né? E ela geralmente está associada a regiões do planeta, inclusive é uma doença hoje bastante recorrente ainda, né? Em regiões onde os índices de saneamento básico são baixos, né? São ruins, né? Somente regiões subdesenvolvidas. E o Brasil imperial é exatamente o exemplo claro disso, de um subdesenvolvimento, né? O sistema de tratamento de água é bastante precarizado. Então, por ser uma doença que se transmite por contaminação de água, de alimentos, ela claramente vai estar associada ao grupo mais pobre, né? Os grupos mais baixos da população brasileira, porque os grupos mais altos vão ter acesso a água e alimentos que não passaram por esse processo de contaminação, né? Então, ela vai acabar acompanhando o Brasil aí com epidemia, cólera, até o século XX, meados do século XX, tá? E, como eu falei antes, a mortalidade vai estar associada aos grupos populacionais mais pobres, né? Se tratando aqui do Brasil do século XIX, particularmente escravos, libertos e homens livres pobres. Então, se a gente pode comparar a cólera com a febre amarela, se a febre amarela ela acaba de uma forma ou outra atacando mais a população de origem europeia, os grupos mais ricos da sociedade imperial, a cólera já é o oposto, né? Ela já vai estar mais presente nos segmentos mais populares, mais pobres dessa população, tá? Tem até uns dados aqui bastante interessantes no próximo slide, que são gráficos de um artigo de uma série de pesquisadores da Fiocruz, né, que é a referência aqui embaixo, para tratar a morte por cólera. Então, eles analisaram, por exemplo, aqui nesses gráficos, os registros de óbitos no cemitério de São Francisco Xavier e no cemitério de São João Batista. Então, o gráfico com a linha inteira são os de livres, né? E os pontilhados, tanto nos dois gráficos, são libertos e escravos. Olha como é que a curvatura aqui entre 1855 e 1856, nos dois gráficos, como é que essa curvatura entre os escravos e os libertos ela é muito maior, né? Principalmente aqui no São Francisco Xavier, em números de mortalidade, né? Do que, por exemplo, entre os livres. Como é que se morre muito mais de cólera nesse período, como é que se enterra mais pessoas, né? Vítimas da cólera nesses dois cemitérios que são libertos e escravos. Então isso mostra como é que essa doença ela vai atacar mais a população de origem mais humilde, né? No Rio de Janeiro ou no Brasil Imperial como um todo. Porque ela vai não só o Rio de Janeiro, mas de outras cidades. E a terceira doença, que é uma doença assim mais diferente das outras duas, que é interessante destacar, que é uma história um pouco diferente, é a varíola, né? A varíola ela é interessante porque é uma doença que ela é considerada aí pelos historiadores que tratam da história da doença como a doença com maior número de mortalidade na história do mundo, né? Porque existem indícios históricos da presença da varíola há milhares de anos em diferentes sociedades, na Índia, na China, no Japão, na África, em sociedades africanas, na Europa, tá? Então, ao longo de milhares de anos, a varíola foi dizimando a população numa quantidade muito maior do que as outras doenças, tá? E, como por ser uma doença tão grave, existem práticas de tentativas, né, de você ou curar ou imunizar a população contra a varíola espalhadas pelo mundo. Existem vários indícios na Índia, na China, em sociedades africanas, de práticas de cura, de alguma forma que tentavam ou curar ou então imunizar a população daquelas regiões contra a varíola, tá? Mais um tratamento mais eficaz, mais moderno contra a varíola, ele se dá no século XVIII, né?
Aí isso é uma história bastante interessante de a gente entender como é que a varíola vai estar ligado, por exemplo, ao processo de imunização em massa, que é a vacina, que a gente conhece hoje como vacina, como é que está associada à história da varíola. Por quê? Um pesquisador inglês chamado Edward Jenner, ele ficou interessado, ele pesquisava sobre a varíola, ele ficou interessado numa história que ele escutava recorrentemente, de que a população rural da Inglaterra não tinha grandes índices de varíolas nas regiões rurais da Inglaterra. Em contraposição, a varíola era muito forte nas cidades. Então ele foi até essas regiões rurais da Inglaterra tentar estudar por que lá nessas regiões de campo, né, afastadas, regiões rurais, a presença da varíola não era tão significativa. Então ele pôde observar que, principalmente entre os criadores de gado, né, os tratadores lá da população bovina, eles tinham uma imunidade à varíola muito grande, pouquíssimos contraíam a doença. Então ele percebeu que, por exemplo, existia uma doença bovina chamada vacínia, que ela tinha sintomas parecidos, tanto no gado como no ser humano, contra essa varíola. Então, provavelmente aquele cara que tratava com gado e que aquele gado tinha vacina, ele contraía a doença, tinha algumas consequências, né, do desenvolvimento de sintomas, mas em compensação, essa doença, a vacina, criava uma imunização para ele como uma doença humana, que era a varíola, muito mais grave, tá? Então, o Jenner se interessou nisso, foi pesquisar essa doença ligada ao gado, a vacina, e conseguiu descobrir que a imunização contra essa doença vacina gerava uma imunização nos humanos muito significativa sobre a varíola. Então, na verdade, o que o Jenner descobriu foi que uma doença... Então, na verdade, o que o Jenner acabou aí inventando no final do século XVIII foi um processo de imunização a partir de uma outra doença, que a gente conhece hoje como vacina. Ou seja, ele pegou um agente externo, né, conseguiu provocar um processo de imunização no ser humano e criou o processo moderno que a gente conhece contra doenças, chamado de vacina. Então, o processo de vacinação, como a gente conhece hoje, ele foi inventado lá no final do século XVIII, tá? E rapidamente esse método foi se espalhando pelo mundo, inclusive chegou no Brasil em princípio do século XIX. Tanto que o Brasil tem uma junta vacínica na corte instalada em 1811, em pleno período joanino, tá? Então, na verdade, os investimentos no processo de vacinação no Brasil, eles são bastante assim, precoces, né? Eles são bastante próximos ao processo, à invenção da própria vacina, né? Como método moderno de imunização, tá? Isso não quer dizer que o processo de vacina do Brasil é um processo de grande sucesso desde o começo. Pelo contrário, né? A gente vai ver aqui por quê. Primeiro, que existia uma dificuldade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, uma dificuldade, a gente pode dizer, logística, né? Como é que você vai conservar a linfa vacínica? Porque você extrai lá aquela linfa do gado, né? Do gado que está contaminado pela vacina, e você tem que introduzir no ser humano aquele componente, aquele corpo ali, para poder gerar a resposta imunológica. E como é que você vai conservar esse elemento, né, biológico, onde não existe, por exemplo, refrigeração, energia elétrica? Aí fica muito difícil, você teria que fazer o processo de imunização do gado exatamente quase que no mesmo local onde você vai fazer a imunização no ser humano. Então já existe aí um componente tecnológico que dificulta isso mais. Aqui no Brasil vai desenvolver bastante, além de você tentar reproduzir esse método de tirar lá o pus do gado e introduzir no ser humano próximo um do outro. A gente também vai ter um outro método que é chamado braço a braço, ou seja, você vai lá, pega uma primeira linfa do gado, introduz no braço de um primeiro paciente. 7 dias depois, esse paciente tem que voltar lá até o posto de saúde, o local onde ele tomou a vacinação, vai dar uma pequena infecção no braço dele, gerar um pus, você extrai daquele pus aquele componente vivo e introduz num segundo paciente, no outro braço. Então é por isso que é vacinação de braço a braço. É como se fosse uma renovação dessa linfa vacínica. É uma estratégia interessante, só que aí no Brasil gera alguns problemas. Primeiro, o sujeito que é vacinado primeiro, dificilmente ele volta até o posto de saúde para poder
passar lá o pus do braço dele para o braço de outra pessoa. Então você já quebra a cadeia toda. Além disso, não se sabia, mas naquele período do século XIX, de que esse processo de vacinação braço a braço poderia transmitir, por exemplo, outras doenças, que poderiam ser transmitidas pelo sangue, como, por exemplo, qualquer doença transmitida pelo sangue, como, por exemplo, a sífilis, né? A sífilis é um caso bastante significativo. Então, o processo de vacinação não acabou dando muito certo, primeiro, por uma resistência da população de retornar ao posto, até por não acreditar naquele método de vacinação, isso no século XIX, e que, querendo ou não, esse processo de vacinação estava relacionado à transmissão de outras doenças, como, por exemplo, a sífilis, que é uma doença muito gravíssima, né? Então, o Brasil tem um histórico aí de dificuldade na promoção desse processo de vacinação, de que forma ele seja eficaz, tá? Isso até princípios do século XX, né? A gente, inclusive, no século XX, a gente tem um evento histórico muito importante, que é a Revolta da Vacina, tá? Que está ligado, entre outros fatores, existem outros fatores, aqui a gente não vai discutir isso, porque a proposta não é discutir o processo da Revolta da Vacina, mas, entre outros fatores, é uma certa desconfiança pelas classes populares da eficiência e do interesse público nesse processo de vacinação, tá? Conforme o século XX vai avançando, esse processo de vacinação vai se tornando mais moderno, inclusive por papel dos agentes ligados à Revolta da Vacina, né, pelos cientistas ali, Oswaldo Cruz, entre outros, Vital Brasil, os cientistas no Brasil importantíssimos pela modernização e promoção desse processo de vacinação, que ele se torne seguro, né? A gente pode afirmar hoje que o processo de vacinação moderno que existe no Brasil e na maior parte do mundo é um processo eficaz e que não transmite doença. Até porque esse método de vacinação braço a braço já não existe mais, né? Quando você toma uma vacina, a vacina está lá conservada, em gelo, refrigerada, né? E não tem contato de elemento humano para elemento humano, tá? Então, o ponto final que eu queria destacar é o sucesso do processo de vacinação, e inclusive está ligado à varíola, né? Por quê? Porque a varíola foi a única doença no planeta que a gente pode considerar que ela foi completamente extinta mundialmente por um processo de vacinação em massa. Então, no início de 1980, né, a OMS declarou, né, conseguiu declarar com base científica de que a varíola já não existe mais no mundo. Por quê? Porque conseguiu se fazer um processo de vacinação mundialmente espalhado por vários continentes, aonde essa doença ela foi extinta. Então, hoje, você não escuta falar que fulano, ou ciclano, ou beltrano está com varíola, porque a varíola foi uma doença extinta, né, que acabou através de um processo de vacinação que foi um sucesso em massa no mundo. Tá? Então, a história da varíola é interessante. Ela está associada à origem do processo moderno de vacinação e até hoje a única doença que, de fato, foi extinta na história da humanidade por um processo de vacinação em massa. Então, eu tentei trazer nessa aula aqui desses 20 minutos, né, uma discussão um pouco mais diferenciada sobre a história de algumas doenças ligadas à população que vão impactar diretamente no Brasil, né? Seja a febre amarela, seja a cólera e sobre a varíola, tá? Então foi uma tentativa de introdução de doenças que muitas vezes não são comentadas, não são dialogadas em sala de aula, porque não está muitas vezes atrelado ao currículo, ok? Então, a aula foi basicamente esses temas. Espero que vocês tenham gostado. Até mais, até a próxima.